Amor eterno, Palavra Fé, Cuiabá, Mato Grosso, 19 de agosto de 2026. Melhor dia! Amada comunidade, família da fé, nesta manhã abençoada, com todas as sortes de bênçãos, eu gostaria de conversar com vocês sem pressa, como uma família que se apresenta para conversar e permite que a palavra examine primeiro o próprio coração. Hoje recebemos 5 passagens. João, capítulo 24, versículo 15. Aliás, Josué, capítulo 24, versículo 15. Salmos, capítulo 133, versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. 1 João, capítulo 4, versículo 19. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. À primeira vista, talvez pareçam 5 assuntos, mas quando aproximamos essas palavras, percebemos que existe um caminho entre elas. Casa, unidade, amor, graça, relacionamento. E talvez Deus esteja nos ensinando algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. A fé que professamos precisa alcançar a maneira como nos relacionamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15, é uma das declarações mais conhecidas entre as famílias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vamos olhar um pouco além da frase? Josué estava diante do povo de Israel em um momento de decisão. Ele diz: escolham hoje a quem irão servir. E então declara a decisão da sua casa. Perceba, Josué não estava simplesmente decorando sua casa com uma frase bonita. Ele estava assumindo uma posição. Nós serviremos ao Senhor. Isso fala de direção, fala de prioridade, fala de decisão. E quando trazemos esse princípio para a nossa vida em Cristo, precisamos fazer uma pergunta: como uma casa que serve ao Senhor vive? Porque servir ao Senhor não aparece somente quando abrimos a Bíblia. Não aparece somente quando oramos. Não aparece somente quando cantamos. Nossa fé também aparece na maneira como conversamos dentro de casa, na maneira como tratamos quem pensa diferente, na maneira como pedimos perdão, na maneira como administramos conflitos, na maneira como
cuidamos uns dos outros, na maneira como reagimos quando estamos contrariados. Porque é muito fácil declarar: minha casa pertence ao Senhor. Mas a palavra nos chama para permitir que o caráter de Cristo seja visto dentro dessa casa. E talvez esse seja um dos maiores desafios da vida cristã. Às vezes, conseguimos demonstrar muita paciência com quem está fora e pouca paciência com quem está dentro. Falamos gentilmente com pessoas que encontramos por alguns minutos. Mas podemos ser duros com aqueles que convivem conosco todos os dias. Então, hoje a palavra não vem para nos condenar. Ela vem para nos ensinar. Comece dentro de casa. O amor que anunciamos ao mundo precisa encontrar espaço na nossa mesa, na nossa sala, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos. Como é bom e agradável viverem unidos. Então chegamos ao Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Mas precisamos compreender uma coisa. Unidade não significa que todo mundo pense igual. Uma família pode ter pessoas diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes, idades diferentes, formas diferentes de enxergar determinadas situações. Unidade bíblica não exige que todos se tornem cópias uns dos outros. Unidade significa que, mesmo nas diferenças, nós escolhemos não transformar diferenças em guerra. Isso é maturidade. Você pode discordar e continuar respeitando. Pode corrigir, sem humilhar. Pode estabelecer limites, sem odiar. Pode dizer não, sem destruir. Pode conversar, sem atacar. Pode ouvir, sem necessariamente concordar. Pode ter uma opinião diferente e ainda assim reconhecer a dignidade do outro. Isso é precioso, porque existem famílias que não precisam necessariamente de mais argumentos. Precisam aprender a ouvir. Existem relacionamentos em que alguém precisa parar de tentar vencer a discussão e começar a cuidar do vínculo. Porque às vezes nós ganhamos uma discussão e ferimos uma pessoa. E será que isso realmente foi vitória?
A mente de Cristo nos ensina uma sabedoria diferente. Nem toda palavra precisa ser respondida. Nem toda provocação precisa receber reação. Nem toda diferença precisa virar conflito. Há momentos de falar, há momentos de ouvir, há momentos de corrigir. E há momentos em que o amor nos ensina simplesmente a silenciar. Acima de tudo, revistam-se do amor. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 14, nos leva ainda mais fundo. Acima de tudo, revistam-se do amor. Revestir-se é uma imagem muito bonita. Todos os dias, nós escolhemos a roupa que colocamos sobre o corpo. Paulo usa essa linguagem para falar da nossa maneira de viver. É como se dissesse: quando você entrar nos seus relacionamentos, vista-se de amor. Antes de responder, vista-se de amor. Antes de corrigir, vista-se de amor. Antes de tomar uma decisão, vista-se de amor. Antes de escrever aquela mensagem, vista-se de amor. Antes de entrar naquela conversa difícil, vista-se de amor. Isso não significa ser permissivo. Amor também fala a verdade. Amor também estabelece limites. Amor também corrige. Mas existe diferença entre corrigir para restaurar e ferir para vencer. Jesus nos ensina essa diferença. Então surge uma pergunta. Mas de onde tiraremos amor para viver assim? Porque, humanamente, nós nos cansamos. Nossa paciência encontra limites. Nossos sentimentos oscilam. E é justamente aqui que 1 João capítulo 4, versículo 19, responde: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aqui está a fonte. Nós não estamos tentando fabricar o amor de Deus dentro de nós. Nós fomos amados primeiro. Antes da nossa resposta, veio o amor dele. Antes da nossa transformação, veio a graça. Antes de sabermos amar corretamente, fomos alcançados pelo amor. Então a vida cristã não começa com ame mais,
para Deus amar você? É exatamente o contrário. Ele nos amou primeiro. E porque fomos amados, alcançados por esse amor, agora aprendemos a amar. Isso é graça. Nós não perdoamos para comprar o perdão de Deus. Perdoamos porque conhecemos o que significa ter sido perdoados em Cristo. Nós não servimos para comprar o amor do Pai. Servimos porque fomos amados. Nós não amamos para conquistar identidade. Amamos a partir da identidade que recebemos em Cristo. Essa diferença muda tudo. Porque agora o amor deixa de ser uma obrigação religiosa e passa a ser fruto daquilo que recebemos. Amem-se profundamente uns aos outros. E então, chegamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, amem-se profundamente uns aos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Aqui precisamos conversar com muito equilíbrio, porque o amor cobre multidão de pecados não significa esconder abuso, violência, injustiça ou situações que precisam ser trazidos à luz. O amor bíblico não protege o mal. O amor não chama injustiça de coisa boa. O amor não exige de alguém, não exige que alguém permaneça em perigo. O sentido aqui nos conduz à maneira como o amor não fica alimentando, expondo e multiplicando as falhas comuns dos relacionamentos. Porque convivência revela imperfeições. Quanto mais perto convivemos de alguém, mais conhecemos suas qualidades e também suas limitações. Família é assim. Comunidade é assim. Relacionamento é assim. Não convivemos com pessoas perfeitas. E as pessoas também não convivem conosco como se fôssemos perfeitos. Por isso, precisamos de graça uns com os outros. Talvez alguém tenha falado de maneira errada e depois reconheceu. Talvez alguém esteja amadurecendo. Talvez alguém ainda esteja aprendendo algo que você aprendeu há muitos anos. Talvez a pessoa não tenha chegado ao mesmo entendimento que você. Dê espaço para o processo. Deus teve paciência conosco. Então, nós também aprendemos paciência. Isso não significa aceitar tudo.
significa não transformar cada imperfeição humana em sentença definitiva sobre alguém. Não coloque uma pessoa dentro do erro que ela cometeu e diga: você é isso. Não. Ela pode ter errado, mas pessoas podem aprender. Pessoas podem reconhecer. Pessoas podem amadurecer. Pessoas podem mudar. A graça deixa espaço para a transformação. E então, voltamos para a nossa casa. Agora veja como os 5 textos, os versículos, se encontram. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como? Vivendo em unidade. E como preservamos a unidade? Revestindo-nos do amor. E de onde vem esse amor? Ele nos amou primeiro. E como esse amor aparece na convivência? Aprendendo a lidar com as imperfeições uns dos outros com graça, verdade, perdão e maturidade. Percebe? Não são 5 mensagens em uma só caminhada? Percebe que não são 5 mensagens. É uma só caminhada. E aqui estão elas. Casa, unidade, amor, Cristo, maturidade. E talvez hoje nós não precisemos olhar para a família dos outros. Talvez seja dia de olhar para dentro. Como estão as nossas palavras? Como estamos tratando quem mora conosco? Como estamos tratando nossos filhos? Nossos pais? Nosso esposo? Nossa esposa? Nossos irmãos? Nossas famílias? Como estamos tratando as pessoas da comunidade? Será que queremos ser compreendidos, mas também estamos dispostos a compreender? Será que queremos ser ouvidos, mas também estamos aprendendo a ouvir? Será que desejamos receber graça, mas também estamos oferecendo graça? Essas perguntas não são para produzir condenação, são para produzir consciência e crescimento. Família, existe algo muito precioso aqui. Talvez sua família não esteja vivendo hoje tudo aquilo que você gostaria. Não transforme isso em desespero. Comece por você.
Você não consegue controlar o coração de todos, mas pode permitir que Cristo governe o seu. Talvez você não consiga o perdão de alguém, mas pode cuidar da sua resposta. Talvez não consiga mudar imediatamente determinada situação, mas pode decidir não alimentar aquilo que aumenta a divisão. Talvez alguém ainda não queira conversar. Respeite o tempo. Ore. Permaneça no amor. E quando houver oportunidade, converse com sabedoria. Porque paz não é controlar todo mundo. Paz também é aprender a caminhar com o coração governado por Cristo. Mesmo enquanto algumas coisas ainda estão sendo trabalhadas. E existia uma diferença entre unidade e controle. Nós não construímos famílias fortes controlando pessoas. Construímos relacionamentos saudáveis através do amor, verdade, responsabilidade, respeito, perdão, limites e graça. Jesus não nos chamou para dominar uns aos outros. Ele nos ensinou a servir. Por isso eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também pode ser vivido quando dentro da nossa casa nós perguntamos: como eu posso servir? Como posso contribuir para a paz? Como posso falar de maneira melhor? Como posso ouvir? Como posso ajudar? Como posso reconhecer quando errei? Como posso demonstrar o amor que eu digo ter recebido? É aí que o Evangelho começa a ganhar mãos, voz e atitudes. Uma decisão para esta manhã. Família da Fé. Que nossa declaração de hoje não fique somente nos nossos lábios. Que ela alcance nossa maneira de viver. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E porque servimos ao Senhor, escolhemos o amor, escolhemos a verdade, escolhemos o perdão, escolhemos a reconciliação quando ela é possível. Escolhemos a sabedoria. Escolhemos respeitar. Escolhemos aprender. Escolhemos amadurecer. Escolhemos não devolver ferida com ferida. E quando erramos, e quando errarmos, nós reconhecemos, corrigimos e continuamos crescendo. Não porque somos uma família perfeita,
mas porque pertencemos a um Cristo perfeito que continua nos ensinando a amar. E hoje nós podemos descansar nesta verdade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o começo. Esse é o fundamento. Esse é o amor que entra na nossa casa, alcança nossos relacionamentos e nos ensina a viver como família. Então, nesta manhã, antes de tentar mudar alguém, permita que a palavra converse com você e faça uma pergunta simples ao seu coração. Como o amor de Cristo pode aparecer através de mim dentro da minha casa hoje? Talvez seja através de um abraço, talvez de um pedido de perdão, talvez de uma conversa, talvez de uma atitude de serviço, talvez de uma mensagem, talvez simplesmente através de um silêncio cheio de sabedoria. Não precisa começar grande. Comece verdadeiro, porque famílias não são fortalecidas apenas por grandes discursos. São fortalecidas pelas pequenas escolhas de amor feitas todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E serviremos amando, como pessoas que primeiro foram amadas por Ele. Amém? Amor eterno, palavra, fé, embaixatriz, Lígia Mara.